eu sobre viver em cidade. Eu fiz uma reflexão e saiu bastante coisa, não escrevi nada, nunca escrevi nada, mas eu já comentei com o vizinho aqui e o vizinho parou para escutar. Eu disse, eu concluí que viver numa cidade é um condomínio. Eu só vivo aqui porque tem o outro vizinho que vive ali. Só tem asfalto aqui porque tem mais gente. Que se fosse só por mim, o fazendeiro aqui não vendia um lote só para mim no meio da fazenda dele. Se fosse só para mim. E se fosse só eu, a prefeitura não ia fazer asfalto. A CELG não ia colocar energia elétrica. Não ia colocar nada. Saneago, não ia pôr Ônibus. água. Não ia ter ônibus só para mim, não. O Pedro mora lá. Vamos botar ônibus para levar ele e trazer. Não, Nunca, né? não existia nada disso. Então, eu preciso do meu vizinho do lado e o meu vizinho precisa de mim para existir a cidade. Porque senão Boa. ia morar todo mundo na roça. Que o dono da fazenda aqui era uma fazenda, né? Todo lugar era uma fazenda. Ele não ia vender um lote só para mim. Vai morar lá, eu vou te vendo um lote lá no meio da minha fazenda. Não, ele não ia vender. Então, uma cidade é um condomínio e todos precisam de todos. Todos dependem de todos. Um prédio também não ia fazer um apartamento só para você lá. Num prédio e só um Boa. apartamento. Eles fazem um prédio justamente para sair mais barato as unidades de residência. Porque se fosse só para um ia sair muito caro. Só um lote, fazer só um para uma pessoa é caro. Por isso que inventaram os prédios, os condomínios. E assim todo mundo depende um do outro. Todos no mundo nós vivemos, precisamos um do outro. Também o planeta, ampliando um pouquinho. Nem vou fazer um planeta só para mim. Tá louco? Você Não, pensou? boa, Não, boa. Essa é boa também. vou fazer um planeta só para você. Bonitão. Você vai morar lá nesse planeta sozinho. Não, jamais. Então, ia criar um planeta só para mim, viver sozinho. Então, todos no planeta vivemos um do outro. Precisamos um do outro. E aí o condomínio fechado de casa aí, também. Todo mundo vive, precisa um do outro. Porque se fosse só para ele, não ia botar portaria, monte de segurança, cerca elétrica, serpentina, não sei o que lá, concertina, né? Não iam botar nada. No meio do nada, só para ele. Então, a vida, todo mundo, um depende do outro, precisa um do outro. E as pessoas vivem como se fossem viver, como se vivessem sozinhas. Não cumprimentam o vizinho. Aqui, as pessoas, tem muitos que não entra. Hoje em dia é assim, o portão agora, portão eletrônico, era um portão lento. Agora é assim, zoom, aperta ele num meio minuto, menos disso, em 10 segundos ele fecha. E abre, zoom, entra e zoom, fecha. Então as pessoas vivem na cidade como se vivessem sozinhas. Vivem ali como se ela pudesse viver sozinha numa cidade. Ela não vive sozinha. Ela vive enclausurada. Medo disso, medo daquilo. E copia dos outros. O vizinho botou portão, motor rápido, eu vou botar também. Bota aquele motor que fecha e abre rápido e fecha rápido. E vive isolada, os vizinhos vivem isolados um do outro. E não é assim. A pessoa viver numa cidade, o princípio de cidade já é
é um condomínio. Só existe uma cidade que tem mais gente que quer viver ali. Se fosse só para mim, não ia formar uma cidade aí. Então, é ignorância. É ignorância. A pessoa viver sozinho, não conversar com o vizinho, não compartilhar, não ter algumas horas de conversa, sei lá. Então, é muito difícil, é difícil. E isso aí é da mecanicidade, isso aí. Ó. A pessoa vive na cidade sozinha na multidão, sozinha como é que diz? Uma floresta de concreto. Uma cidade cheia de prédios. As pessoas vivem lá sozinhas, cada um sozinho. Olha para o outro com cara de desdém, acha que é melhor que o outro. É nada. Se não fosse o outro, ela não estava ali. E se não fosse esse outro, era outro que ia viver ali, ia pagar o condomínio também para juntos manter aquilo ali. Então, é muito complicado. Esse negócio se for refletir, se todo mundo refletisse nisso, já era um avanço para a comunidade. Aqui em casa, o Nereu conhece, é grade na frente, é grade. Quem passa, se quiser olhar, pode olhar à vontade. Não tem nada para esconder. Se tiver meio sujo, vai ver meio sujo. Não vou esconder, não tem nada para esconder, é tudo aberto. Outra coisa, as configurações do WhatsApp. Tem gente que configura, o cara que lê lá não sabe que eu vi. Não sabe que eu vi a mensagem dele. Ele não pode saber, Deus o livre se ele souber. Pode, sei lá, acontecer uma tragédia. Então ele configura ali para... Eu mando a mensagem, eu não fico sabendo se ele leu, se ele ouviu o áudio, nada. Não fico sabendo nada. E a pessoa acha que é mais importante, por isso, ela faz essas configurações para não mostrar, para não ter a sua privacidade invadida. Ignorância. É coisa muito séria. Então, isso é resultado da mecanicidade, que um vê no outro, faz igual. E o WhatsApp vai aprendendo. As configurações eles vão aprendendo. Eles gostam a pessoa gosta de privacidade, vamos criar isso aqui. E vai aprendendo com nós mesmos. Vai aprendendo com os mecânicos, vai ampliando a mecanicidade. Então, se nós refletir sobre qualquer coisa, nós vamos chegar a conclusões que são um aprendizado, né?